Pessoal, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula na disciplina de desenho mecânico e metrologia. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, então nós estamos aí na semana 5, né? Semana passada comentamos um pouco sobre erros, né, desvios geométricos, e hoje a gente vai dar continuidade, que ainda é caracterizado como um desvio geométrico, que está relacionado aí com a rugosidade de superfícies. Tá? Então, no nosso capítulo 5, a gente tem aí o tema de rugosidade superficial. Tá bom? Bom, quando a gente fala de rugosidade, né, superficial, né, a rugosidade a gente associa, né, como a qualquer tipo de irregularidade que a gente possa verificar na superfície de um elemento, tá? Todas as superfícies, de maneira geral, elas apresentam algum certo tipo de irregularidade, né? Umas mais, outras menos, mas ela tem essa rugosidade na sua superfície. Algumas a gente consegue identificar, seja pelo toque, né? Ou até mesmo de maneira visual, tá? Então, as superfícies, né, de peças, elas apresentam irregularidades quando observadas em detalhes. Muitas vezes, a olho nu, a gente não consegue identificar, né, um tipo de irregularidade, né, na superfície, porém, numa visão um pouco mais microscópica, né, a gente consegue identificar. Tá? Essas irregularidades elas são provocadas por sulcos ou marcas justamente deixadas pela ferramenta que atuou sobre a superfície da peça. Então, às vezes, no próprio processo de fabricação, a gente tem a geração dessas irregularidades. Né? E a principal importância da gente estudar, de avaliar esse tipo de parâmetro é justamente por questão de precisão. Né? Então, a importância do estudo no acabamento superficial ele aumenta na medida que cresce a precisão de ajuste, né? Entre peças ali, conjuntos que precisam ser acoplados. Tá? Ou quando os desvios que a gente avaliou, né, anteriormente, como né, o desvio dimensional ou de forma, de posição, eles não são suficientes para garantir a funcionabilidade do acoplamento. Então, às vezes, acaba sendo necessário, né, a gente apresentar mais um parâmetro que está relacionado ali com a rugosidade. Tá? E a gente tem ali algumas normas, né, uma delas ali, NBR 6405, que traz, né, bastante definições, algumas delas aí que a gente vai discutir hoje, relacionada à rugosidade de superfície. Tá? Semana passada a gente comentou sobre lá os erros geométricos, né? Os desvios geométricos, e nós classificamos ele de duas formas. A gente tinha lá os desvios macrogeométricos, né, que foi o que a gente discutiu semana passada, e o segundo grupo seriam os desvios microgeométricos, né, que está relacionado com a rugosidade. Tá? Então, eles são utilizados em situações onde somente dimensões geométricas não são suficientes. Né? Quando que a gente precisa levar em conta a rugosidade de uma peça, de uma superfície? Quando a gente tem um movimento relativo entre duas peças, né, que elas podem estar em contato uma com a outra, né, isso vai ter atrito, né, vai gerar atrito, então peças com maiores rugosidades vão ter um atrito maior, consequentemente um desgaste maior. Então, quando a gente tem esse movimento relativo entre elas, a rugosidade ela é importante. Com relação à corrosão, né, então uma maior rugosidade, ela pode reter algum líquido, algum tipo de vapor que vai provocar esse processo de corrosão. A aparência, né, também pode ser necessária, às vezes uma menor rugosidade por questão de estético, né, de aparência. Transferência de calor, menor rugosidade, a gente tem uma maior área de contato, então quanto mais rugosa for aquela peça, mais picos ela vai ter, né, na sua geometria, diminui um pouco essa área de contato. Né? Então, quanto menor for a rugosidade, maior a área de contato. Propriedades óticas, né? Então a menor rugosidade pode ter ali uma questão de espelhamento, né, maior. Escoamento de fluidos, isso é um ponto que a gente vê lá em mecânica dos fluidos, né? A rugosidade da superfície, então tem uma tubulação, dentro daquela tubulação está escoando um fluido, e esse fluido está em contato com a parede da tubulação. Né? Então, se aquela parede tiver uma rugosidade maior,
né, aquele fluido ele vai ser mais difícil de acontecer. Então a gente vai ter uma perda de carga maior. Então aquele fluido ele vai perdendo energia conforme ele vai escoando. Tá? E deslizamento, né? Então quanto maior a rugosidade, um filme de óleo pode não ser suficiente. Então aquele óleo, de repente, ele pode se acumular naqueles vãos, né, que vão se formando pela rugosidade, e às vezes aquele filme de óleo ele não é o suficiente para garantir uma lubrificação, por exemplo, de um componente. Tá? Uma das formas de se ter, né, de acontecer essa rugosidade também, pode ser, né, por N motivos. Né? Então, a grandeza, né, o tamanho dessa rugosidade, a orientação, o grau de irregularidade, né, ela pode ter algum tipo de causa. Né? Por exemplo, imperfeição no mecanismo da máquina-ferramenta, né? Vibração no sistema peça-ferramenta. Então, às vezes, num processo de fabricação, processo de torneamento, se tiver algum tipo de vibração, a fixação não estiver adequada, pode gerar uma maior rugosidade naquela superfície, né? O próprio desgaste da ferramenta, então o contato da ferramenta ali cortante com a superfície da peça pode gerar né, um desgaste maior, pode gerar uma rugosidade, né, um pouco maior, né, ou mesmo através de algum processo de fabricação específico. Tá? E aí, pessoal, a gente tem então alguns conceitos que são bastante parecidos com o que a gente viu na semana passada, né, quando a gente trabalha ali, considera erros geométricos, né? Então, quando a gente fala de superfície geométrica e perfil geométrico, né, essa definição de geométrico, a gente está considerando uma superfície, né, um perfil ideal, tá? Então, a gente tem a definição ali, a superfície geométrica é a superfície ideal prescrita no projeto, na qual não existem erros de forma, né, que é o que a gente comentou também semana passada, ou de acabamento. Na realidade, tal superfície não existe, trata-se apenas de uma referência, né, uma superfície teórica. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, eu tenho aqui uma peça, né, que passou ali por um processo de fabricação, essa superfície superior aqui, a gente pode chamar ela de superfície geométrica, né? Então, na teoria, era para ela ficar dessa forma, então, com uma superfície com acabamento adequado. Tá? E a gente tem também o perfil geométrico, que é a intersecção de uma superfície ideal, no caso essa superfície geométrica que a gente definiu, com um plano perpendicular. Tá? Então tá aqui, eu tenho a superfície geométrica, essa superfície superior, eu faço um plano perpendicular a ele, né? E a gente tem então o perfil. Né? Como ela é um perfil ideal, ele acaba tendo um perfil reto ali, né? Ele é linear. Tá? Então tá ali, ó, no exemplo acima, tal intersecção originará uma linha reta perfeita, tá? Porque a gente está considerando essa superfície geométrica, uma superfície teórica, tá bom? E aí a gente tem então a superfície e o perfil real, né? Que é o que de fato a gente tem na peça, né? Que a gente sabe que pelos motivos, né, que nós comentamos aí, do próprio processo de fabricação, alguma imperfeição ali no sistema, né, de fixação da peça, da ferramenta, vai gerar algum tipo de irregularidade. Né? Então, a superfície real é a superfície que limita o corpo e separa do meio que envolve. Né? A superfície que resulta do método empregado na sua produção. Essa superfície é a que podemos ver e tocar. Né? Então, o que de fato a gente tem ali na peça. Obviamente, aqui quando a gente vê, ele está exagerado, né? Essas irregularidades, né? Essa ondulação, ela está, né, um pouco mais exagerada, mas é para a gente visualizar que de fato ela acontece. Tá? Então, a superfície de maneira geral ali, né, a superfície real, ela apresenta essas ondulações que caracterizam a rugosidade. Tá? E também a gente tem o perfil real, né, que é a mesma ideia. Quando a gente pega a superfície real, traça um plano perpendicular a ele, a gente vê, né, é como se fizesse um corte ali na peça, como é que é o perfil. Então a gente consegue identificar de fato essas ondulações. Né? Então o perfil real é a intersecção de uma superfície real com um plano perpendicular. Né? Nesse caso, o plano imaginário cortará a superfície que resultou do método da usinagem e originará, diferente do perfil geométrico, que era um perfil reto, um perfil linear, uma linha irregular. E aí a gente tem uma terceira definição, que é chamada de superfície efetiva, né, ou perfil efetivo, que é aquilo que a gente consegue obter através de um instrumento de medição. Né?
Então, a superfície efetiva é a superfície avaliada pela técnica de medição. Então, eu vou usar um instrumento de medição, vou medir, né, e aquele instrumento ele vai me indicar qual que é, né, como que é a rugosidade daquela peça. E como a gente está medindo, e o instrumento ele não é 100% perfeito, a gente vai ter um formato aproximado da superfície real, né? Então, é a superfície apresentada e analisada pelo aparelho de medição, porém, existem diferentes sistemas e condições de medição que apresentam diferentes superfícies efetivas, né? Então, se eu pego uma peça, né, com um instrumento de medição, faço a leitura ali, né, e ele vai me apresentar, né, algumas variações, essas variações vão indicar, né, como que está sendo o perfil, né, a superfície ali daquela peça. E o perfil efetivo, né, então é semelhante, a gente faz um plano perpendicular àquela superfície onde a gente realizou a medição e vê como é que está sendo aquela vista em corte, né, então o perfil que de fato ele vai apresentar, tá, que é obtido ali então por um meio de um método de avaliação ou medição. O perfil das peças, né, o perfil real, o perfil efetivo, ele é composto por dois tipos, vamos dizer assim, né, que são as ondulações, né, ou desvio de forma, tá? Então aquela ondulação que a gente viu que ela pode apresentar, e pela rugosidade, né, que é o ponto máximo e mínimo ali que ele pode ter no perfil, tá? Então a gente tem as definições ali, ó. A rugosidade, ou também chamada de textura primária, é formada por sulcos ou marcas deixadas pela ferramenta que atuou sobre a superfície de uma peça, né, superposta ao perfil de ondulação. E a ondulação, ou textura secundária, é o conjunto das irregularidades, repetidas em ondas de comprimento bem maior que sua amplitude surgidas por imprecisões dos equipamentos, né? Então, seria essas duas classificações que a gente está vendo aqui, né? Então, tem aqui a ondulação e a rugosidade. O perfil, né, o perfil real, o perfil efetivo ali que a gente está medindo, ele pode apresentar esse tipo de padrão aqui, né? A gente consegue perceber que existe essa rugosidade ao longo aqui de todo o comprimento, né? Então ele tem aqui, apresenta picos, né, e vales, que são os pontos altos e os pontos mínimos. Ao mesmo tempo ele apresenta uma ondulação, né? Ele tem um ponto maior, depois ele pode reduzir, tá? Né? Que se filtrado isso, a gente teria essas duas imagens, né? Então a gente tem a ondulação e a rugosidade de fato, né? Então se a gente juntar essas duas, a gente tem um perfil real ou perfil efetivo que a gente mediu da peça, tá? E aqui a gente tem algumas características, né, que são importantes aí para a avaliação da rugosidade, tá? Então, esse primeiro ponto que a gente tem aqui é o comprimento da rugosidade, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui uma distância de um pico até outro pico, a gente tem um comprimento que a gente chama de comprimento da rugosidade, né? Que é um dos tipos de imagens. Eu posso pegar a ondulação, né, que seria um ponto máximo aqui, o pico com o vale, né, que seria aqui o nosso ponto 2, tá? O comprimento aqui do ponto máximo até o ponto mínimo é o ponto 2. Eu tenho a orientação dos sulcos, né, que é a orientação da rugosidade, tá? Que estaria... Aqui a gente pode ver que a rugosidade ela é dessa forma, né? Então ela pode ser perpendicular ao perfil, pode ser paralela ao perfil, tá? Nesse caso, ela tem essa orientação aqui, né? Representada pelo número 3. A gente tem o 4, que é a amplitude da ondulação, tá? Que seria a distância entre o ponto máximo até o ponto mínimo, tá? Que a gente pode ver aqui, ó. Então, o pico até o vale aqui, né? Até o ponto mais baixo, seria o nosso item 4. O 5, que é a amplitude da rugosidade, né, é a altura pico-vale. Então, eu faço a mesma análise de amplitude, porém agora considerando a rugosidade. Tá? Então, a rugosidade seria aqui o pico até o vale. Espera só um pouquinho. Aqui a gente tem a imagem de um equipamento para medir a rugosidade, né, que é um rugosímetro. Então, aqui a gente tem a peça que está sendo avaliada. Né? Aqui tem uma espécie de um pistão, né, um atuador aqui, que na ponta dele a gente tem uma espécie de agulha, e que conforme ele vai, né, seguindo ali o atuador, né? Então ele pode pegar de um ponto daqui,
Conforme ele vai avançando, né, ele vai medindo aqui qual que é a rugosidade. Então, essa agulha, né, ela vai acompanhando essas variações de rugosidade, né, de um ponto máximo até um ponto mínimo. Ela está ligada a um equipamento que vai gerando esses valores de rugosidade. Tá? E aí, a gente tem alguns parâmetros que são aí definidos pelas normas, tá? Em especial a NBR 6405, que ela traz algumas definições, né, alguns parâmetros que são importantes. Um dos métodos aí de medição, né, através desses equipamentos, é chamado de sistema M. Tá? Esse sistema M, ele tem alguns cálculos que a gente faz, né, onde a gente estabelece alguns parâmetros para avaliar, né, de maneira quantitativa o valor da rugosidade. Tá? Então, eu tenho ali a linha média, né? Essa linha média é uma linha onde a gente vai em cima daquele ponto que a gente, daquela superfície que a gente está avaliando, né? Então a gente define ali um comprimento, um trecho onde vai ser avaliado. Esse trecho ele vai apresentar a rugosidade, né, conforme a gente está vendo aqui. Então vamos supor que esse aqui é o trecho que a gente está avaliando. Ele vai ter essas irregularidades, né? Então às vezes para mais, às vezes para menos. A linha média, ela é uma linha que ela é traçada ao longo desse comprimento e que ela é posicionada de tal forma que a área da parte ali da rugosidade que está acima da linha média é igual à área que está abaixo dessa linha média. Tá? Então, o próprio aparelho, o instrumento de medição, ele já define a posição dessa linha média. Né? Então, ele já calcula ali, né, os demais parâmetros, mas, né, como que são feitos esses cálculos? É justamente isso que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem a linha média, né, que é traçada aqui num ponto intermediário, ali da área onde a gente tem a rugosidade, né? E aí a gente vê que a gente tem áreas, né? Deixa eu até pegar outra ponta aqui. Então eu tenho aqui, ó, uma área que está acima aqui dessa linha. Opa, aqui tem uma área. Aqui eu tenho uma outra área que está acima, né? Aqui eu tenho uma outra área que está acima. Aqui a mesma coisa. Né? Aqui tem um trecho pequeno e aqui uma outra área, tá? Eu posso pegar aqui uma outra, vou pegar de uma outra cor. Agora eu vou ver o que está abaixo da linha, né? Então, eu tenho uma área aqui, eu tenho uma outra área um pouco maior aqui, uma área maior aqui, né? Tudo isso aqui, tá? E isso aqui. Essa linha média, então, ela vai ser posicionada num ponto aonde a área superior vai ser igual, numericamente, à área inferior, tá? É justamente isso que essa equação aqui está mostrando para a gente. Ele está chamando de área pela letra Y, tá? Mas a gente entende isso como área. Então, a somatória da área, né, de todos os pontos ali de rugosidade acima da linha média, né, vai ser igual ao que está abaixo, né? Então, tá aqui, ó, somatória da área superior, né, é igual à somatória da área inferior, tá? Então, quando a gente tem isso, né, uma linha que vai fazer essa diferenciação aí, né, separando o que está em cima com o que está embaixo, essas áreas são iguais, a gente tem a definição, então, da linha média, tá? E aí, outros parâmetros que a gente tem também que é estabelecidos aí pela norma, a gente tem um comprimento, né, que a gente chama aí de LT, que é o percurso de apalpamento, né, que é o percurso que aquela agulha que a gente viu no rugosímetro ele vai percorrer, tá? Então é essa definição que a gente tem aqui, ó, o percurso de apalpamento, LT, é a soma do percurso inicial, de medição e final, né? Então a gente tem ali valores que a gente pode assumir, dependendo da peça, a gente já vai ver como é que define esse valor do comprimento do percurso de apalpamento. Então, ele é o percurso que aquela agulha que a gente viu, ela vai percorrer. Então, ela vai, por exemplo, desde um ponto inicial até um ponto final. Então, essa distância daqui até aqui é o que a gente chama de LT, que é o percurso de apalpamento. Dentro deles, a gente tem outros parâmetros aí que são importantes, tá? Eu tenho o percurso inicial, que ele chamou aqui de LV. Esse percurso inicial está aqui, tá? É justamente o começo, né, do trajeto daquela agulha, tá?
Então, durante todo aquele percurso de apalpamento, normalmente o trajeto inicial e o trajeto final a gente despreza, né? Porque é um ponto ali que ele é considerado, né, enfim, de calibração do próprio equipamento, então a gente considera só o valor útil, que é o valor que está intermediário ali. Então, o trecho inicial e o trecho final a gente acaba desprezando, tá? Então tá aqui, ó, o percurso inicial é a extensão da primeira parte do primeiro trecho apalpado, projetado sobre a linha média, não utilizado na avaliação, né, justamente, né, a fim de amortecer as oscilações elétricas e mecânicas iniciais do equipamento. Então, esse trecho inicial aqui, normalmente, ele é desprezado. O LN é o percurso final, é a mesma ideia, né, também a gente despreza. É a extensão da última parte do trecho apalpado, projetado sobre a linha média, não utilizado na avaliação, a fim de amortecer também oscilação elétrica e mecânica final do sistema. E aí a gente tem, então, o comprimento, né, de medição, LM, que é um valor intermediário aqui. O percurso de medição LM é a extensão do trecho útil do perfil de rugosidade usado na avaliação, projetado sobre a linha média. Tá? Então, normalmente, em cima desse LM que a gente vai tirar os valores ali da rugosidade, o valor máximo, o valor mínimo, e efetuar os cálculos que a gente vai ver em seguida. Tá? E aí existe um outro comprimento, tá? Que é um outro ponto aqui que a gente já vai discutir, que também é importante para utilizar ali uma das métricas ali de medição da rugosidade, tá? Que é esse comprimento de amostragem, o LE. O comprimento de amostragem ele é tomado como um quinto do percurso de medição. Então eu pego aquele valor do LM e eu divido ele em 5 partes iguais, tá? Deve ser suficiente para avaliar somente a rugosidade, excluindo os elementos inerentes à ondulação. Caso esse valor seja maior que o ideal, incluirá os valores do perfil de ondulação, né? Então aqui a gente tem o exemplo do comprimento de amostragem correto, né? Então tem aqui todo o comprimento de medição, eu posso dividir ele em comprimentos ali de amostragem, né? E aqui um comprimento de amostragem incorreto, né, levando em consideração esse perfil da ondulação. Então a gente tem que desprezar esse perfil de ondulação considerando somente os elementos relativos ali à rugosidade. E os parâmetros que a gente tem, né, para calcular, né, para poder determinar ali os valores de rugosidade, um deles é chamado ali de RA, né, que é a rugosidade média. Tá? Como é que a gente calcula a rugosidade média? A rugosidade média é a média dos valores absolutos. Né? Então, quando a gente coloca aqui valores absolutos, a gente está desprezando se ele é positivo, se ele é negativo, se ele está acima da linha média, se ele está abaixo. Né? Porque normalmente a gente poderia pensar que acima da linha média é um valor positivo, abaixo da linha média é um valor negativo. Tá? O que não está errado, mas como nessa equação ela leva em consideração só os valores absolutos, tá? Então, independente dele estar acima ou abaixo, é o valor positivo. Tá? Então, é a média dos valores absolutos das coordenadas de um perfil em relação à linha média. Tá? Então, eu vou pegar todos os pontos, né, que estão ali acima, abaixo, eu vou somar tudo e vou dividir pela quantidade de pontos que eu utilizei. Então, se eu fiz 10 medições, eu vou somar os 10 pontos, seja acima ou seja abaixo, e vou dividir por 10. Tá? Tem um exemplo aí depois que a gente vai fazer, que ele leva em consideração esse parâmetro, a rugosidade média, o RA. Tá? Depois a gente tem uma outra rugosidade média, né, que é chamada de RZ. O que é a rugosidade média RZ? A gente vai pegar aqueles comprimentos de amostragem, né, onde a gente pegou o comprimento de medição e dividiu ele em 5 partes. Né? Dentro de cada parte, a gente vai pegar a maior amplitude que a gente tiver, né? Então, lá do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Né? Então, vamos pegar essas 5 distâncias, né, para cada ponto. A gente soma 5 e divide por 5 para tirar a média. Tá? Então, é justamente essa definição que a gente vê aí. Então, a rugosidade média RZ é a média dos 5 valores da rugosidade parcial ZI. Né? Então, ZI é definida como a soma dos valores absolutos, de novo, né, dos maiores afastamentos. Então, eu vou pegar o ponto lá acima e o ponto abaixo, né, o ponto mais alto e o ponto mais baixo da linha média, dentro do comprimento de amostragem. Então, tá aqui, ó. Então, um exemplo.
Eu tenho lá o comprimento total de apalpamento, eu tenho o comprimento inicial, que a gente despreza, tenho o comprimento final, que a gente despreza, que está aqui, e eu tenho o LM, que é o nosso comprimento de medição. Dentro do comprimento de medição, eu vou dividir ele em 5 partes, que aqui ele chamou, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, são esses 5 retângulos que ele marcou nessa ilustração aí. Eu vou pegar o ponto mais alto de cada um desses retângulos e o ponto mais baixo. Então, tá aqui, ó, o ponto mais alto com o ponto mais baixo. Então, daqui, ó, eu vou pegar essa distância, né? Do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Aqui é a mesma coisa, daqui até o ponto mais baixo que está aqui. Então, essa distância na vertical, né? Daqui até aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, daqui até aqui. Então, eu vou pegar essa distância aqui. Né? Depois aqui, o ponto mais alto com o ponto mais baixo. Vou pegar essa distância, o ponto mais alto com o ponto mais baixo. Essa distância aqui. Vou pegar essas 5 distâncias, somo tudo e divido por 5, tá? Essa rugosidade média RZ, ela é interessante porque, diferente do RA, ela leva em consideração essas discrepâncias, né? Então a gente pode perceber que, de repente, em um desses comprimentos de amostragens que a gente definiu, eu tenho uma discrepância muito alta, né? Às vezes os outros eles podem ter, né, valores mais ou menos próximos, mas um deles, como a gente pode ver nessa imagem aí, no caso, no terceiro elemento, ele é maior, né? Então a gente vai ver que essa rugosidade média RZ, ela tende a ser um pouco maior, tá? Enquanto na rugosidade média RA, ela vai, se eu calculasse, ele ia apresentar um valor menor, tá? E a gente tem a rugosidade máxima, né, que é o maior valor das rugosidades parciais. Então, essas rugosidades que eu dividi em 5 partes, eu vou pegar o maior dela e vou caracterizar como o nosso, a nossa rugosidade máxima, né? Então, no caso, deixa eu apagar aqui o rabisco que eu fiz. Então, a gente consegue ver essa rugosidade máxima justamente aqui, ó, né? Que está na região ali, na zona 3, né? Na região Z3. Então, vou pegar daqui até aqui. Esse é o valor da nossa rugosidade máxima, né? Ele até chamou aqui, ó, o R max, tá? Então, essa seria a rugosidade máxima desse perfil. Então, são 3 parâmetros que, eventualmente, a gente pode calcular. A rugosidade média RA, né? Onde eu vou pegar os valores absolutos em relação à linha média, somo tudo e divido pelo total. A rugosidade média RZ, eu vou dividir o comprimento de medição, né, nos comprimentos ali de amostragens, divido em 5 partes, faço a amplitude máxima para cada parte, somo tudo e divido por 5. E a rugosidade máxima, né, que a gente vai pegar dentro dessas partes o maior valor dessa amplitude que a gente encontrar. Tá? Como é que a gente vai determinar esse comprimento de amostragem? Né? Então, pode ser ali estabelecido ele é estabelecido pela norma 6405, né? Ele tem algumas tabelas, né, de acordo ali com o processo de fabricação. Tá? Então, ele traz ali em 3 tabelas, né? Tá lá a tabela A, B e C. A tabela A gente utiliza para perfil resultante de processos periódicos, como torneamento, por exemplo. Tá? E a distância entre o suco corresponde aproximadamente ao avanço. Depois tem uma imagem que mostra bem, né, essa questão do avanço, né, que representa essa distância entre os sulcos, né, entre os pontos ali mais baixos da rugosidade. Para perfil onde não se consegue ver essa periodicidade de ondulação, como processo de retificação, conformação, a gente pode utilizar outras tabelas, né, que é a tabela B e C, para determinar a rugosidade média RA ou a rugosidade média RZ. Tá? E aqui estão essas 3 tabelas. Né? Então, a tabela A, ela determina o comprimento de amostragem a partir da distância entre sulcos, onde a gente tem essa característica, né, essa periodicidade. Tá? Essa distância entre sulco, ela acaba referindo ali ao avanço, por exemplo, que a ferramenta pode ter. Se a gente pegar um processo de torneamento, para cada rotação a ferramenta vai avançar um tanto, ela vai representar ali a distância entre os sulcos. Tá? Então, isso aqui seria semelhante ao avanço ali no processo de torneamento. Tá? Então, se essa distância entre os sulcos for de 0,01 até 0,032 milímetros, né, o comprimento efetivo, ali, o comprimento de amostragem, né, ele pode ser 0,08. E o comprimento de medição, né, no caso, 5 vezes o comprimento efetivo, né, o comprimento de amostragem, que a gente dividiu ele por 5. Tá?
E aí, conforme vai mudando aqui a distância entre os sulcos, vai mudando o comprimento de medição. Tá? Aqui a gente consegue verificar essa distância entre os sulcos, né? E que está relacionada com o avanço, né? Então, ali, a contribuição geométrica do avanço e o raio de ponta de ferramenta na rugosidade. Então, um exemplo para o processo de torneamento. Né? Então, eu tenho aqui a peça que está sendo usinada, aqui eu tenho, né, a ponta ali da ferramenta, né, de corte. Conforme a peça ela vai rotacionando, a ferramenta avança. Né? Então, ela faz uma rotação, ela vai fazer esse corte. Faz outra rotação, ela vai fazer esse corte. Né? Seguindo ali o perfil, o raio, né, da ponta da ferramenta. Tá? Ela tem a profundidade de corte, que é um parâmetro que a gente vê lá no processo de torneamento, né? E aqui a distância, né, entre os sulcos, que está relacionado então com o avanço da ferramenta em relação à peça. Né? E aqui a gente vê, né, o valor da rugosidade máxima. A rugosidade, então, ela acaba sendo em função do perfil de corte. Né? Então aqui a gente consegue já identificar qual que é a rugosidade máxima. Né? Então, dependendo da profundidade de corte, dependendo do raio de ponta que a gente tem na ferramenta, essa rugosidade máxima, né, ela pode aumentar ou diminuir. Tá? Como que a gente pode indicar, então, num desenho técnico, né, os dados aí referente à rugosidade? Então, a gente viu, por exemplo, quando a gente trata ali de tolerância dimensional, né, tem uma forma que a gente pode representar, né? Então, eu coloco lá a medida, por exemplo, de um eixo, os afastamentos inferiores, superiores, né? Ou a gente coloca lá em função da posição, né, do campo de tolerância, a qualidade de trabalho. Então, 40 F7, né? Então, se é letra minúscula, maiúscula, então, dependendo das informações, a gente consegue, né, traduzir isso para alguma informação dentro do nosso desenho. Né? Para as tolerâncias geométricas, que a gente viu lá, tolerância de forma, tolerância de posição, as macrogeométricas também tem uma forma de representar isso no desenho. As microgeométricas também, né? Então a gente também pode indicar isso de uma forma dentro do desenho técnico. Tá? A característica principal, né, vai ser a rugosidade média, RA, e que pode ser indicada por números que a gente vai chamar de classe de rugosidade. Tá? Que é semelhante àquela qualidade de trabalho que a gente comentou, né, lá em tolerâncias dimensionais. A gente falava lá IT1, IT2, IT16. Tá? Aqui a gente vai trazer essa classe de rugosidade também através de numeração, que ela vai do N12, né, até o N1. Então, N12, N11, N10, 9, 8, 7, 6, até o N1. Tá? Quanto maior o valor dessa classe de rugosidade, maior ela vai representar a rugosidade da peça. Tá? Então, o N12 ele vai trazer um RA, né, a média ali de rugosidade, de 50 micrômetros, né, ou microns. Lembrando que esse micron aqui, né, ele é um submúltiplo lá que a gente está multiplicando por 10 a menos 6. Tá? Então, o N12 é 50 microns, o N11, 25, o N10, 12,5, o N9, 6,3 e por aí vai. Até a classe N1, que é a que apresenta a menor rugosidade média RA, né, de 0,03 aproximadamente, tá? E como que a gente pode representar isso, então, no desenho? Então, eu vou pegar a superfície que eu quero indicar que ela tenha uma rugosidade média já estabelecida, né? E eu vou indicar com essa simbologia que a gente está vendo aqui. Pode ser qualquer uma dessas três, tá? Então, o primeiro símbolo, que é representado aqui por esse V, que tem uma das perninhas do V um pouco mais puxada, essa aqui é a simbologia básica, né? Só pode ser usada quando o seu significado for complementada por alguma outra indicação. A gente já vai ver como que poderia ser complementada. Eu posso ter, né, também esse mesmo V, porém ele é fechado na parte superior aqui. Tá? Quando ele é fechado, isso aqui caracteriza uma superfície, então eu vou indicar qual é a rugosidade que eu quero, né, e que ela pode ser obtida com a remoção de material. Tá? Então eu vou remover material para chegar, para atingir a rugosidade que eu quero. E a terceira simbologia seria também esse V com um círculo, né, dentro desse V.
né? Ele caracteriza uma superfície na qual a remoção de material não é permitida, né? E indica que a superfície deve permanecer no estado resultante do processo de fabricação anterior. Então, não posso retirar material, tá? Então, aqui um exemplo, né? Então, o símbolo. Quando eu represento dessa forma, né, eu vou indicar dentro aqui desse V qual é o valor da rugosidade, tá? Então eu posso indicar aqui com 3,2, né, seria microns, né, micrômetro, ou com a classe de rugosidade, N8. Né? Se eu voltar naquela tabela, ó, a gente vê que o N8 ele tem a rugosidade de 3,2. Então eu posso indicar direto pelo valor da rugosidade ou só indicar a classe, ou N,8. Eu posso indicar também da forma que está aqui, né? Então 1,6 e 6,3 é semelhante aos afastamentos inferiores e superiores que a gente viu lá em tolerância dimensional. Então, uma rugosidade mínima de 1,6 e uma rugosidade máxima de 6,3. Ou também indicar pela classe, né? Então, a rugosidade, ela pode ter uma rugosidade mínima N7 e máxima N9, né? Então, ela vai variar de 1,6 a 6,3. Tá? Então, aqui, nessa situação, né, a remoção de material ela pode ser requerida. Quando eu fecho aqui esse Vzinho, ela é exigida, né? Então eu preciso remover material para chegar nessa rugosidade. E quando eu tenho essa circunferência, ela não é permitida. Né? E aqui o significado. Né? Então a superfície com rugosidade máxima RA de 3,2. Superfície com rugosidade máxima 6,3 e mínima de 1,6. Então se a gente, né, precisar representar num desenho técnico qual que é o nível de rugosidade que eu preciso para aquela superfície, eu posso representar, né, com qualquer uma dessas três simbologias aqui. Tá? Aqui, então, é um resumo de como que a gente poderia representar, né, algumas informações para complementar o nosso símbolo. Né? Então, eu faço lá aquele Vzinho, né, que nós comentamos. Aqui na posição A, o que eu vou colocar no A? O valor da rugosidade. Então, eu posso entrar direto com o valor do RA, em microns, né, ou micrômetro, ou indicar a classe, que vai lá do N12 até o N1, que é semelhante ao que a gente viu no slide anterior. Então, aqui nessa parte central, a gente indica, né, o valor direto da rugosidade ou a classe. No ponto B, que seria aqui, né, eu posso fazer aquele V, puxar uma seta ali, né, uma linha para poder indicar algum complemento da nossa simbologia. Então, nesse ponto B, eu posso indicar, por exemplo, o método de fabricação, tratamento ou revestimento. Então, se eu quero fazer a remoção de material, como é que eu vou fazer essa remoção de material? Eu posso indicar aqui, né, torneamento, fresamento, tá? Qual que é o método que a gente vai utilizar de fabricação para poder atingir a rugosidade necessária. No item C, que está aqui logo abaixo do B, é o comprimento da amostra, né? Então eu posso indicar qual é o comprimento da amostra ali que a gente está avaliando a rugosidade. Na letra D, a direção das estrias, né? Então existem algumas simbologias, até na postura de vocês ele traz esses símbolos, se ela é paralela ao nosso plano, se ela é perpendicular, tá? O E, sobre material para usinagem em milímetros. Então, a gente poderia indicar aqui. E no F, entre parênteses, logo depois do C, é para indicar algum outro parâmetro, caso seja necessário. Tá? Mas, de maneira geral, né, o mais utilizado aqui acaba sendo, né, o A, que de fato eu preciso indicar o valor da rugosidade, e, quando necessário, aqui também o B. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Ó. Os símbolos devem ser orientados de maneira que possam ser lidos tanto com o desenho na posição normal, como pelo lado direito. Então, eu vou indicar aqui o desenho da nossa superfície. Então, essa superfície aqui tem que ter uma rugosidade de 3,2 microns. Então, vou indicar aqui, faço o símbolo, aquele Vzinho com a perninha puxada, que representa a rugosidade, de 3,2. Eu quero indicar que as quatro superfícies são iguais, né? Então, percebam que ela ou está aqui em pé, ou ela está virada para a direita, né? Porque, pela norma, ele sugere que seja ou na posição normal, ou pelo lado direito. Tá? Então, ele vai estar aqui ou em pé, como está aqui, ou pelo lado direito, como está aqui. Sempre mantendo, né, essa mesma regra. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né, aqui da representação. Ó, aqui a gente vê que eu tenho, nessas duas superfícies aqui, ó, eu tenho essa classe de rugosidade N8, que
que tem que ser obtida pelo processo de fresamento, né? Tem que passar pela fresa para poder atingir aquela classe de rugosidade. Tá? Aqui alguns valores típicos, né? Mais ou menos um padrão para a gente ter uma ideia, né, qual que tem uma rugosidade maior, qual que apresenta uma rugosidade menor. Então, assento de rolamento, né? Então, de maneira geral, a rugosidade média é 2 microns, né? Superfícies de apoio, 3, né? Para guia, também 2 microns, processos ali de torneamento, 1,6 a 3, de retificação, polimento, tá? Apresenta ali uma rugosidade menor. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia ali de alguns valores típicos, né, que a gente pode ter para a rugosidade. Tá joia? Aí, para a gente finalizar o assunto aqui de rugosidade, eu trouxe um exemplo, né, que ele pede para a gente calcular o valor do RA, do RZ e do R máximo. Né? Então, são duas médias, o RA, que é a média RA, o RZ e o R máximo, tá? Para o perfil medido através de um rugosímetro. Então, eu peguei uma superfície, medi aqui os pontos que eu quero avaliar, né? Então, aqui eu tenho até 12 pontos, né? E a altura que a gente tem dos valores medidos. Tá? Dentro do próprio instrumento de medição ali, do próprio rugosímetro que foi obtido, ele já vai indicar para a gente a linha média, tá? Então a linha média ela já estaria representada aqui, ó, já coloquei ela direto, tá? Então tá aqui a linha média, essa linha que está em vermelho, e ele quer que a gente calcule, né? Então o que ele quer que a gente calcule? A média RA, a média RZ e a rugosidade máxima, tá? Então percebam aqui que dentro do meu comprimento de medição, que ele pegou aqui desde o ponto 1 até o ponto 12 aqui lá no final, a gente tem diversos picos e diversos vales, né? Então, que já estão representados aqui por esses pontos verdes, né? Então, eu vou, primeiro, para calcular o RA, lembra que o RA era a somatória dos valores absolutos de rugosidade, né? Então, seja para mais ou para menos, em comparação com a linha média. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, isso aqui é a nossa linha média, então ele é o 0. Então, para cima, né, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, por exemplo, né? Para baixo, 0,1, 0,2, 0,3. Aqui ele está negativo só para indicar que é para baixo. O RA, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses pontos, né? Vou medir e vou colocar na equação, vou calcular a média, né? Então, por exemplo, aqui, o primeiro ponto, está mais ou menos para cá, a bolinha ficou um pouquinho deslocada, mas o primeiro ponto seria mais ou menos aqui. Então, vai ser 0,1, né? Eu estou pegando o valor absoluto, eu não vou considerar o sinal. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? O RA, eu vou somar todos os pontos. Então, vou pegar aqui, 0,1. Aí eu vou pegar o próximo ponto. O próximo ponto também é 0,1, só que ele está acima da linha média. Mais 0,1. O próximo ponto está abaixo da linha média. Ele é menos 0,2, mais ou menos, né? Não importa que é menos, a gente vai considerar o valor absoluto, mais 0,2. O próximo ponto, o terceiro, ele está no 0, então vai ser 0, mais 0. O próximo ponto está mais ou menos aqui, eu vou arredondar, tá? Mais ou menos no 0,1, então vai pegar mais 0,1. E a gente vai fazer isso com todos os pontos, né? Eu vou somar todos os pontos que tem aqui, né? Então vai ser diversos pontos, até o último ponto que a gente tem dá mais ou menos menos 0,1, então mais 0,1. Vou somar tudo e vou dividir pelo valor total, tá? Qual que é o valor total? O tanto de pontos que eu tenho, né, na verdade. Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, eu vou somar todos os valores absolutos, né, de cada um desses 29 pontos, vou somar tudo e vou dividir por 29, tá? Esse resultado aqui, eu já tinha calculado ele antes, para a gente não precisar pegar esses 29 pontos, né, que é um pouco mais demorado, ele vai dar, depois vocês podem resolver, conferir aí, mas ele vai dar 0,22 microns, né, micrômetros, tá? Então esse é o valor aí da rugosidade média avaliado pelo parâmetro RA, tá?
O próximo é o RZ. O que era o RZ? O RZ era a gente fazer a média daqueles dos 5 comprimentos de amostragens, né? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Os 5 comprimentos de amostragem a gente faz dentro do percurso ali de medição, né? Dentro do LM. Então, eu vou pegar o valor do LM e vou dividir ele em 5 partes iguais, tá? Que é o que já está representado no desenho por essas linhas aqui em vermelho, ó. Então, eu vou pegar do início do LM até aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma linha vermelha. Então, aqui é o nosso primeiro. Daqui até aqui eu tenho o segundo grupo, né? Daqui até aqui eu tenho o terceiro. Daqui até aqui eu tenho o quarto. E daqui até esse último eu tenho o quinto, né? Então, eu divido ele em 5 partes iguais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto mais alto e o ponto mais baixo de cada uma dessas partes, pegar a distância, somar tudo e dividir por 5, né? Então, quando eu pego aqui, ó, então, por exemplo, no primeiro grupo, qual que é o ponto mais alto que eu tenho? Está representado pelo pontilhado azul. Então, seria aqui, ó, daqui até o mais baixo, aqui. Então, qual que é a distância absoluta, né, que eu tenho? Então, daqui até aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, mais ou menos 0,4. Né? Então, o RZ vai ser 0,4. Vou para o segundo grupo, daqui. Vou pegar o ponto mais alto, né? Então, seria mais ou menos aqui, ó, até aqui, com o ponto mais baixo. Então, vai ser, ó, 0,1, 0,2, 0,3, também 0,4, mais 0,4. Terceiro grupo, eu vou pegar daqui até... perdão, aqui é o quarto, né? Então, vai ser daqui até aqui. Vai ser 0,1, 0,2, mais 0,2. O próximo, né, vai ser daqui, então, que eu já tinha marcado, até o ponto mais baixo, até aqui. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, né, com mais um pouquinho, para compensar aqui, 0,5, mais ou menos. Então, vai ser mais 0,5. E esse último, então, vai ser aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, também mais ou menos 0,5, né, 0,5. Eu vou somar tudo e vou dividir por 5. Porque são 5 médias, 5 pontos diferentes que a gente está avaliando, né? Quando a gente soma tudo e divide aí, vai dar 0 aproximadamente, aí, tá? 0,39 microns. Tá? Então percebam que o valor do RZ ele vai tender a dar um pouco maior, justamente porque ele leva em consideração essas grandes variações, né? Igual a gente vê no ponto 4 aqui, ó, no quarto grupo, né? Então daqui até aqui, né, que essa variação é muito grande, no RA, que deu um valor menor, ele acaba não levando em consideração porque são muito ponto, né? No RZ, né? Quando a gente tem uma discrepância muito grande, ele já acaba evidenciando no RZ. Né? Se o valor do RA for semelhante, né, bem próximo ali do RZ, significa que essa discrepância é um pouco menor, tá? E por último, ele pede o R máximo, né? O R máximo a gente vai pegar dentro de cada um desses 5 grupos e pegar a maior amplitude, a maior discrepância que a gente tem, que a gente avalia aqui nesse quarto grupo, né? Então seria essa distância daqui até aqui, né? Então, vou até colocar aqui embaixo, ó, o R máximo, ele vai valer, né, aproximadamente 0,5 micros, né? A maior discrepância ali, amplitude que a gente tem, né, da rugosidade, tá bom? Que eu tinha deixado um slide para a gente resolver, né, mas acabou já sendo resolvido no slide anterior. E é isso. Pessoal, então esses pontos aí que eu gostaria de, né, que eu queria passar para vocês, referente à rugosidade, tá? Então, no mais é isso. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. E a gente se vê na próxima semana que vem, tá joia? Um abraço a todos, boa noite e até mais.